seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a evasão escolar. Nunca se teve tanto estudante fora da sala de aula quanto agora. É o que você confere a partir de agora no Observações. Cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola até o terceiro trimestre deste ano de 2021. É o que mostrou o levantamento Todos pela Educação. Isso representa um crescimento de 171% em relação ao ano de 2019, quando 90 mil alunos estavam fora da sala de aula. E para falar sobre esse assunto hoje aqui no Observações, nós recebemos aqui no nosso programa a Elisângela Tavares, ela que é conselheira tutelar aqui de Pará de Minas. Bom, Elisângela, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Observações para falar sobre essa questão da evasão escolar que aumentou e muito nesse ano de pandemia, né? Exatamente, Henrique. Eu que agradeço a oportunidade, né? É muito importante falarmos sobre esse assunto que está aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, então eu te pergunto o seguinte, Elis, antes da gente falar da evasão escolar, na sua visão aí de conselheira que já está aí ao longo de todo esse ano, atuando na área da educação e também na garantia de direitos, como essa falta de educação, da educação propriamente em si, faz falta aí na vida das crianças e também dos adolescentes? Né, Henrique, a educação vale a gente, né, ressaltar que é um direito constitucional de todo brasileiro. Então, a partir do momento que uma criança ou um adolescente ele não tem o acesso à educação, isso vai com certeza impactar no futuro dele, seja em sua carreira profissional, seja também no pessoal, porque, como se diz, aí todo tipo de informação é libertadora. Então, a partir do momento que você tem educação, que você tem informação, você é capaz de raciocinar mais, né, vamos dizer assim, mais perfeitamente, mais corretamente e interpretar o mundo à sua volta. Então, por isso que é tão importante a educação para todo brasileiro, para todo ser humano. Bom, e como que você acha que a educação ela foi prejudicada na pandemia? Então, a educação, essa pandemia a gente não esperava, né, Henrique? É uma situação que nós vivemos pela primeira vez e, se Deus quiser, vai ser a última vez, né? É uma situação de pandemia que afetou o mundo inteiro. Então, o que essa pandemia trouxe, refletiu na educação? Ela trouxe uma situação que a gente não estava preparado, né? Que é essa questão da evasão escolar, a questão que as escolas não estavam preparadas pelo tipo de formato de educação, né, online, por exemplo, principalmente as escolas públicas, né? Então, a gente sentiu que os nossos professores também, muitos sentiram dificuldades em repassar o conteúdo online, em se adaptar às tecnologias, né? E o mais triste de todo, evidenciou a questão histórica no Brasil, principalmente na questão de pobreza, na questão da diferenciação de classes, né? Por exemplo, uma criança que, vamos dizer, de classe social mais alta, com certeza ela foi afetada menos, né, do que uma criança que tem uma classe mais baixa, uma criança que o pai perdeu o emprego, né? Às vezes o pai ele não tem um celular para poder dar para a criança, né? Não tem uma internet. Então, assim, a gente foi um redemoinho de informações, de eventos que aconteceu nessa pandemia que prejudicaram a educação. Só que a gente tem que eu falo o seguinte, toda situação negativa a gente tem que colher frutos positivos. Essa pandemia ela serviu de lição para quê? Para as nossas escolas, sejam elas públicas, privadas, se adaptarem pelo que pode vir por aí, né? Ou seja, a gente está, olha para você ver, na geração, né, que eles falam tanto 4.0, né? Então vamos adaptar essa tecnologia, né? Como que a gente vai adaptar isso? E também a questão de políticas sociais. Como que a gente vai fazer aquele aluno que está lá na periferia ou então está na zona rural, como fazer ele a ter um acesso à tecnologia? Então aí que entra as políticas públicas, né? A importância. Então eu acredito que essa pandemia foi sim um aprendizado muito grande para a gente rever toda a nossa educação e também para fazer uma educação, né, a escola, né, um ambiente escolar mais atrativo para o aluno. Agora, Elis, entrando então nesse aspecto da evasão escolar que a gente falou aqui no início do programa,
programa. Como que está essa situação aqui em Pará de Minas? Tem muita criança fora da escola? Sim, tem sim, Henrique. Infelizmente tem, sabe? Então, assim, a gente vê vários cenários aí, né? A gente vê aquela família realmente que é relapsa, que às vezes o menino tem um celular, às vezes o pai deu um celular até de última geração para o menino, só que o menino não está interessado em estudar, porque fica jogando Free Fire 10 horas por dia, né? Então, a gente tem esse cenário, mas também a gente tem aquele cenário daquele pai que é pobre, que não tem condição de colocar internet no celular do filho, às vezes nem tem celular para o filho. Né? Só que as escolas têm a questão do PET impresso. Só que vamos imaginar um cenário que o pai ele só tem nem a 4ª série. Como que ele vai sentar com o filho para poder estudar aquele PET impresso? Então tá vendo que às vezes a gente não tem como, eu como conselheira, né, as meninos também, os outros conselheiros também, eu acredito que concordem comigo. É muito difícil a gente atuar nessa questão da evasão, tá tendo muito sim. Só que a gente tem que compreender porque cada caso é um caso. Um caso daquele menino que tem sim a internet, mas que fica jogando 10 horas de Free Fire e o pai não coloca limite, e aquele menino que é de família pobre, que realmente a mãe às vezes trabalha em 2 empregos porque não tem marido, o marido abandonou e ela tem 5 filhos e ela só tem um celular. Então cada caso é um caso. Então a gente lá no conselho a gente procura estudar esses casos, né? Fazer uma filtragem muito boa, aconselhar esses pais, essas mães, né? Para voltarem com os filhos para a escola, né? E quando a gente não consegue, né? Por exemplo, a gente vê que realmente a família relapsa, que poderia estar sim, acompanhando a educação do filho, mas que é relapso, né? A gente encaminha para o MP, para o Ministério Público. Ou seja, aquelas famílias que ela está falando relapsos, são aqueles pais que não ligam ali para o se o filho está aprendendo ou não a ler, a escrever, a contar, a fazer matemática. Exatamente. Ou seja, tudo isso aí influencia durante todo esse processo escolar, né? Com certeza, né? E a gente viveu na pandemia, foram pais que perderam o emprego, pais que às vezes não estavam nem com cabeça para sentar com o filho para estudar, né? Então, assim, são vários cenários. Então, a gente, como conselheiro tutelar, a gente como professor, como pedagogo, a gente tem que compreender essas situações e fazer uma busca ativa, né? A busca ativa é bater na porta da casa do pai, da mãe lá, falar assim, olha, vamos conversar sobre essa evasão do seu filho e mostrar para eles a importância da educação. Que isso que eu acho que tem que ser evidenciado, principalmente nesse período que a gente está vendo que a pandemia, se Deus quiser, está mais suavizada. Então a gente tem que reforçar sim a importância dos pais conversarem com seus filhos, a importância de ficar na escola, da educação em si, né? Agora, nós vimos também nessa pandemia, né, Elis, isso já estava vindo já há um bom tempo, né? A gente que está na área da educação, a gente tem visto bastante isso. São os pais hoje entregando para as escolas essa responsabilidade, não do ensino em si, mas da própria educação. Tanto que chega cada aluno na escola que a gente fica até de cabelo em pé, né? Então, assim, essa transferência na pandemia aumentou muito, né? Tanto que agora, na volta para o ensino presencial, o que teve de aluno aí dando trabalho na escola não está no gibi, né? Exatamente. Olha aqui, o que acontece? O brasileiro tem a maior parte, né, do povo brasileiro tem a mania de pensar que professor é babá. E professor não é babá. Né? Não é, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, vai jogar o filho na escola. Não é isso, a escola não é para isso. O pai tem que estar, sim, presente na educação, da formação da educação do filho. O professor não é babá de marmanjo, vamos dizer assim, né? Então a gente tem casos que aparece a mãe falando assim, o professor não sei o que, reclama do professor, que o professor não estava dando assistência, que não sei o que, querendo cobrar a mais do professor, que ele seja babá, entendeu? Então esse período da pandemia, os pais também, muitos pais já chegaram lá e falaram com a gente, olha, nossa, gente, o professor tem que ganhar mais mesmo, porque aguentar meu filho dentro de casa, só Jesus na cruz, né? Porque eu vou te falar. Então os próprios pais perceberam como que os filhos, o comportamento do filho está. Porque hoje em dia, Henrique, às vezes o pai e a mãe preferem dar um celular pro filho, né? Pro filho não conversar com ele, não dar trabalho para ele. Aí o menino fica lá 10 horas no celular, tem insônia, tem muitos casos de adolescentes que ficam no celular o tempo todo, até 1h da manhã, e que depois chega no conselho e relata, a mãe fala, é porque ele só dorme até 2h da tarde. Por quê? Fica até 1h da manhã mexendo no celular. Cadê esse pai para dar limite? Para falar assim, olha, esse horário não é horário de ficar no celular. Toma o celular do menino. Então a gente percebeu, lá no conselho a gente percebe muito isso, a falta de limites, né? Que os pais não dão limite aos filhos. E
E é preciso sim dar limite aos filhos, né? Porque senão, o que vai virar a nossa educação, o que vai virar essa criança que está hoje, o que ela vai ser quando for adulta, né? Se ela não tem limite dentro de casa, quem dirá num trabalho, numa escola, num curso superior, né? Na rua, né? Na rua, exatamente. Então, assim, o que eu sinto que essa pandemia trouxe de aprendizado, principalmente para os pais, ele vê como que está o comportamento dos filhos. Agora, você imagina esse filho, que às vezes é 1 ou 2 ou 3 dentro de casa, multiplicado aí por 10, por 15, já que tem 40 alunos dentro de uma escola, né? Exatamente. O meu noivo, ele é professor, coitado, ele tem dia que às vezes ele chega e ela fala assim, Lisângela, tem um menino que queria subir até no teto. Então, assim, se o menino dentro da sala de aula chega a fazer isso, imagina dentro de casa, sabe? Teve até, inclusive, eu ouvi uma entrevista de um pai pedindo pelo amor de Deus, contava, né, no ensino remoto ainda, o pai pedindo pelo amor de Deus, que não tá aguentando subir dentro de casa, já tinha quebrado o guarda-roupa, o sofá, a cama, tudo. Então, assim, os pais não estão sabendo dar limite aos filhos. Ele acha que esses limites quem tem que dar é o professor, só que não. Os pais têm que sim aprenderem a dar limites aos filhos. Não é não, sim é sim. Agora, aquele pai permissivo, ele vai ter um filho permissivo. E que vai dar trabalho na escola. Né? E não só na escola, Henrique. Eu te falo também, eu faço mestrado em criminologia forense. Quando o filho não tem limite, quando o pai não impõe aquele limite, aquele poder de autoridade paternal que ele tem, o filho pode sim ingressar na criminalidade, entendeu? Quando o pai ele não está presente na educação do filho, aquele filho pode sim ingressar na criminalidade. Você pode pegar, a não ser que a pessoa envolvida em criminalidade tenha uma psicopatia ou uma doença mental severa que não tem como ele discernir entre o que é certo ou errado. Mas se ele for um sujeito normal, com a sua saúde mental normal, se você perguntar para ele a vida familiar dele, você vai ver que muitas vezes é um núcleo familiar totalmente desorganizado. O que a família desorganizada? É aquela família que não tem limite. O pai não conversa com o filho, entendeu? O pai prefere dar um celular pro filho e tacar ele lá no canto lá. A mãe não conversa, não tem diálogo também com o filho. Os pais não sabem quem são os amigos desse filho. Quando vê, o menino tá baleado, envolvido com droga. Então cabe sim o pai que vira e fala assim, meu filho tá nas drogas porque ele quis. Não. A não ser que ele tenha uma doença mental grave. Mas se não for esse caso, o pai tem sim responsabilidade pelo filho se envolver na criminalidade. Entendeu? E começa lá na tenra infância. Lá na tenra infância, você estabelecendo os limites. Lógico, não é... A gente fala assim, esses limites não é querer o pai espancar o menino. Né? É sentar e conversar com ele, um bom diálogo. Se o menino, você está notando que o menino está entrando numa depressão, leve no psicólogo, né? Tem vários profissionais aqui em Pará de Minas, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que pode ajudar, entendeu? Às vezes um pedagogo possa auxiliar o pai também. Então a gente tem recursos sim. O que não pode ficar é o pai permitindo tudo que o filho quer. E muitas das vezes esse comportamento da criança, do adolescente, vem dos pais, né? Exatamente, porque o que acontece? A criança, repara pra você ver uma criancinha, ela repete tudo que o adulto faz. Se o adulto dançar rebolando até no chão, você pode ter certeza absoluta que ela vai dançar rebolando até no chão. Se o pai eu falo questão de gosto de livros, né? Se o pai é uma pessoa que lê muito, você pode ter certeza que a criança vai repetir, vai ler muito. Assim, a probabilidade é enorme, né? Então, a criança, o adolescente, ele tende a repetir comportamentos do adulto ou então daquele que está próximo. Então, por isso que o adolescente, quando ele está em desenvolvimento ainda, principalmente cerebral. Então, se o pai não ficar de olho em quem que ele está andando ali, nas amizades, ele vai repetir sim o comportamento daqueles amigos. Ou seja, recentemente também a gente até teve um programa aqui que a gente fez com a Patrícia Gonçalves, onde a gente falou aí sobre os conteúdos que essas crianças e adolescentes estão tendo acesso. Então, o que tem gente assistindo hoje, né, crianças e adolescentes, conteúdos violentos na internet, não está no gibi, mas por conta disso, não tem acompanhamento, Exatamente. né? Certa vez chegou um caso, eu não posso citar o nome, mas eu posso citar um contexto geral, assim, né? Chegou a mãe falando que o menino estava assustado, fazendo xixi na calça e que ela estava achando muito estranho o que estava acontecendo, né? Aí eu fui conversar com ela, né?
ela estava até achando que era às vezes um abuso, alguma coisa assim e tal. Eu falei, não, vamos encaminhar para um psicólogo, porque o psicólogo é profissional. Gente, eu adoro psicólogo. Todo mundo podia ir, não, porque gente, a profissão de professor e psicólogo eu defendo assim de unhas e dentes, porque eu acho que é essencial em toda a sociedade. Então a gente encaminhou, né, para o psicólogo, né, a criança, mas eu conversando com a mãe, eu falei assim, por acaso ele está assistindo filmes violentos? Que falou que estava vendo monstros e tal. Tá assistindo algum filme violento? Ah, ele viu aquele, como é que chama? Que é da Netflix, que causou aí aquele... como é que é? Isso! Ele viu. O menino tem, sabe a idade do menino? 7 anos de idade. O conteúdo é para 16 anos. Eu falei com ela, como que a senhora deixa um menino de 7 anos assistir um conteúdo desse? E disse que era tarde da noite, tá? Que o menino tava pouco, ou seja, antes dele adormecer. Então... lógico que pode ter outros fatores que venham fazer esse menino, né, ficar desse jeito, mas a probabilidade do filme também ter influenciado no comportamento do filho, né, dele estar amedrontado, com medo, acordar chorando, pode ser também por causa do filme. Então, assim, como que um pai, uma mãe permite que um filho acesse um conteúdo na Netflix, né, que está acessível para todo mundo, mas o pai pode controlar ali, mas o pai prefere cruzar os braços e deixar o menino ver o que ele quiser. Então, assim, são conteúdos realmente inapropriados para criança. E que, dependendo do conteúdo, desmotiva até a criança a estudar, né? Exato. E continuando na série, nada contra a série, gente, pelo amor de Deus, porque eu gostei, eu refleti demais, mas ela é para acima de 16 anos, não é para criança, não. Mas os meus vizinhos mesmo, esses dias a gente flagramos lá as minhas vizinhas, pequenininhas, brincando, sabe de quê? De batatinha frita. Aí, quando virava, fazia o sinal de arma e colocava, pá, você tá morto. Gente, tá vendo? Tudo tirado da série. São crianças que não poderiam ter visto a série, mas os pais permitiram. Então isso, gente, pelo amor de Deus, não deixem seus filhos verem conteúdos, né, inapropriados para a idade deles, né? Então sempre fiscalize celular, vê com quem que a criança está conversando na internet. A gente teve caso também aqui de pessoa que mandou nude para pessoa de outro estado e recebeu até ameaça, entendeu? Então assim, o caso foi parar na polícia, está investigando. Então se não fosse a mãe ali, a mãe pegar o celular e falar, não, peraí, o que está acontecendo? Graças a Deus essa mãe foi muito iluminada, que ela pegou o celular da filha e viu que estava acontecendo alguma coisa errada, que o comportamento da filha tinha mudado, porque ela estava recebendo ameaças para mandar mais nudes. Entendeu? Então, por isso que é muito bom o pai fiscalizar o celular do filho, né? Conversar com a criança, falar com ela, com o adolescente, com que ele pode, com quem ele não pode conversar, né? Não confiar demais nas pessoas na internet, porque você não sabe com quem você está conversando ali do outro lado da tela. Às vezes é uma pessoa que fala que tem 12 anos, mas é um pedófilo de 50 anos de idade. A gente teve casos assim também no conselho. Ok, Elisa, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar aí sobre as punições tanto para os pais quanto para os alunos aí que deixam de frequentar o ambiente escolar. Fique por aí, Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Pará de Minas está mais bonita e iluminada. A Câmara inaugurou o presépio e as luzes natalinas no dia 2 de dezembro. A cerimônia contou com a participação do padre Edivan Lucas da paróquia São Francisco de Assis e o pastor Dr. Roberto Kennedy da Igreja Batista da Lagoinha. Para completar a noite, o coral Dó Maior da Escola de Música Geraldo Martins fez uma belíssima apresentação. A Câmara também tá on. Com o início das transmissões, os cidadãos paraminenses poderão acompanhar todas as reuniões da Casa do Legislativo ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Novembro também foi muito produtivo para os nossos vereadores. Só neste mês foram aprovados 20 projetos, 115 requerimentos e 2 moções de aplausos.
Os vereadores entraram em recesso parlamentar após a última reunião do dia 6 de dezembro e retornam às reuniões ordinárias no dia 24 de janeiro. Mas fique tranquilo, o funcionamento e o atendimento do Legislativo continuam. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. A Câmara deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Câmara Municipal de Pará de Minas. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os altos índices da evasão escolar no Brasil e também aqui em Pará de Minas. Bom, Elis, no primeiro bloco nós já falamos aí sobre vários aspectos, da evasão escolar, mas agora vamos falar então das punições. Quais são as punições que tanto os pais, os responsáveis e também os alunos estão sujeitos aí devido a essa falta de frequência escolar? Então, Henrique, eu vou explicar como que funciona essa comunicação entre a escola e o conselho, que eu vou chegar nas penalidades, nas punições. O que acontece? O ECA, se eu salvo engano, é o artigo 56 do ECA, estabelece, que a direção escolar, ela tem que comunicar ao conselho tutelar os casos de evasão escolar. Ou seja, quando a criança, no caso da pandemia, quando a criança ou adolescente não enviou as atividades, os PETs, sejam eles impressos ou atividades online, para os professores, não realizou as provas, Então, a escola, ela faz a chamada busca ativa. O que é essa busca ativa? É ligar, é passar mensagem no WhatsApp. A gente teve escolas também muito boas, por exemplo, o Dona Cotinha, o Thiago Dona Cotinha, ele foi lá, bateu na porta dos alunos, falou, por que vocês não estão na escola, não estão mandando as atividades, Então a gente tem esse tipo de diretores que fizeram isso. Essa é a chamada busca ativa da escola. Quando essa busca ativa na escola, ela não tem nenhum sucesso, por exemplo, o pai e a mãe
nem tá aí, entendeu? Nem responde, ou então dá desculpas, né, que são infundadas, aquele diretor, aquela supervisora escolar manda para o conselho tutelar. Aí entra o nosso trabalho. A gente notifica, né, a pessoa, os pais em casa, pede eles, né, a presença para que compareçam à sede do conselho, e caso compareçam, a gente olha, igual eu te falei no início, a gente olha caso a caso, né? Então, para saber o que a gente vai filtrar ali para poder ser mandado para o Ministério Público. Quando a gente vê que é um caso realmente que os pais são relapsos, que os pais não estão nem aí para a educação dos filhos, a gente faz a chamada representação ao Ministério Público. O que é essa representação? É uma comunicação relatando o caso. Olha, a escola fez a busca ativa, nós fizemos a busca ativa, mas ainda os pais continuaram nessa negligência, né, com a educação dos filhos, então a gente manda para o MP. Então o MP, chegando lá, o MP vai estudar também cada caso, né? E ele pode acionar o judiciário, nesse caso, para a pessoa, os pais, né, eles podem ser condenados, né, podem ser acusados do artigo, salvo engano, é o 246 do Código Penal. É quando ele não oferta a educação para o filho, que ele pode até, inclusive, ter detenção e multa. Então, vai doer o bolso, ou então ele vai passar uns dias lá na Picanildo, né? Bom, Elise, a gente tem que falar também que tem uma relação aí com o corte de programas sociais. Agora, na pandemia, isso ficou um pouco cancelado. E como que fica agora para 2022? Então, Henrique, com a pandemia realmente ficou cancelado, porque o que acontece? Um dos pilares, né, do Bolsa Família é a questão do aluno estar frequente nas aulas. Quando há essa evasão, a gente, né, vai para o conselho, faz essa busca ativa e também comunica assistência social para fazer o corte da família, ou então tentar também fazer a busca ativa na família. Houve uma paralisação por causa da pandemia, né? Porque estava vivendo, né, muita gente desempregada, a situação do jeito que estava, né? Então, houve uma paralisação nesses cortes, né? 2022, a previsão é que volte, sabe? A previsão é que volte. Então, os pais que estão aí, que já voltaram às aulas presenciais. Então, ano que vem, os pais que não mandarem os seus filhos para a escola e são beneficiários do Bolsa Família, pode ter certeza que a gente vai estar encaminhando também para assistência social, para, né, uma eventualidade fazer esse corte da família. Agora, Elis, fazendo também uma análise também de Pará de Minas, andando nas ruas aí, eu que sou repórter também, saio batendo a perna aí para tudo quanto é lugar nessa cidade, o que eu tenho visto aqui em Pará de Minas são muitas das vezes também alunos, crianças mesmo, né, crianças, pré-adolescentes nas ruas, vendendo bala, vendendo doce, ou então na rua mesmo. Essa questão de condição socioeconômica também influencia, porque tem muito aluno saindo da escola para ajudar no sustento dentro de casa, né? Exatamente. Eu e meu noivo, a gente estava até conversando sobre esse assunto, ele falou que, igual, ele ficou afastado das salas de aula praticamente 2 anos, né? Então, quando ele voltou, muitos alunos dele não regressaram às aulas, aí ele foi fazer a busca ativa e muitos falaram, olha, eu tô trabalhando agora, não tem como eu estudar. Só que a gente sabe que tem jeito, né? Só que, né, a gente, igual eu falei, cada caso é um caso, a gente não sabe que situação que aquela família tá fazendo, né? Tá passando, aliás. Então, a gente não sabe se tá passando fome, né? Mas aqui em Pará de Minas, sabe, Henrique, a gente tem uma estrutura, graças a Deus, a Secretaria de Assistência Social, principalmente os CRAS, eles atuam de forma, assim, a ajudar essas famílias em vulnerabilidade social. Então, a família que está, por exemplo, passando fome, ela pode buscar, sim, assistência social, porque lá eles têm condição de encaminhar, às vezes, a pessoa para o Cine, para ver se consegue um emprego, ou então até dar a cesta básica, igual deu para várias pessoas aqui, né? Então, assim, realmente teve essa questão, essa evasão escolar, porque o aluno, às vezes, saiu da escola para poder trabalhar, para ajudar, porque às vezes o pai ficou desempregado, né? Então essa vai ser uma realidade que a gente vai ter que conviver em 2020 e creio que o governo, tanto das esferas da federal, a estadual e a municipal, vão ter que criar programas aí para fomentar, né, a economia, né, para a questão do desemprego, né, para cair essa questão do desemprego e para os nossos jovens voltar para a sala de aula. Só que é possível sim, conciliar estudo e trabalho. Eu digo isso porque eu estudei, quando eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava em 2 locais, né, eu trabalhava em Itaúna, aqui em Pará de Minas, e estudava à noite. Então, assim, quando a pessoa, ela quer estudar, ela realmente faz por onde estudar. Só aí entra outra questão.
a questão da escola ter um ambiente receptivo para esse aluno, porque principalmente o adolescente que está numa fase de, né, aquela coisa de hormônio, a questão de mudança cerebral. Então, se ele está numa escola que ele não chama a atenção dele, você pode saber que ele vai correr fora daquela escola. Então, cabe às escolas, né, os professores criarem opções, criarem um cenário escolar diferente que possa trazer os alunos uma aula mais, vamos dizer, mais chamativa, mais divertida, mais assim, onde que o aluno possa participar mais, não só aquela aula, vou sentar na cadeira só escutar o professor, né? Tem que ser uma aula para poder prender a atenção desse aluno, principalmente do adolescente, porque o adolescente, como ele está vivendo essa fase de mudança cerebral constante, né? Se o adulto não criar ferramentas que possa chamar a atenção daquele adolescente, no instantinho ele vai embora, entendeu? No instantinho ele fala, que aula chata, eu não quero ficar aqui, eu vou sair da escola. Às vezes o pai é permissivo, vai deixar ele sair da escola, né? Então, as escolas têm que sim trabalhar nesse ambiente, porque pode sim, às vezes o adolescente, por exemplo, que ele está ali com seus, vamos supor, 16 anos, saiu da escola, ele pode sim trabalhar e estudar. Isso não, né, pode conciliar as duas coisas. E hoje é que não falta distração, né? Exatamente, principalmente o Free Fire, nossa. Gente, tem que tomar muito cuidado com esses jogos online. Pode até deixar a criança, o adolescente ele jogar, mas o pai monitorando e também a questão de horário também. Então, são desafios, né, Henrique, que a gente está enfrentando, principalmente nessa pandemia, nesse finalzinho de pandemia. Agora, a gente viu aí também, Elis, que nas escolas, esse ensino na hora de ser dado teve muita dificuldade. Claro, por conta de questão de internet, o próprio PET, às vezes o aluno que estava dentro de casa, foi o que você disse, o pai não tem às vezes uma bagagem para ajudar o filho, né? Ou então aquele responsável, ele não tem aquela bagagem cultural e educacional para ajudar aquela criança. Então, essa dificuldade também, porque como que funciona o ensino para quem não entende? Se você não aprende o beabá aqui, quando chegar aqui você tem que voltar aqui para buscar as informações. Então, se você não tem, aquilo ali vai virando uma bola de neve. Exato. E a pessoa acaba então entendendo assim, eu não estou entendendo nada, para que eu vou continuar nessa escola? Então, na sua opinião, isso aí também, essa questão da dificuldade de entender a matéria, tirou muita criança da escola? Sim, porque pedagogicamente falando, a questão do ensino presencial, ele pesa muito na educação. Então, assim, querendo ou não, o ensino online, quando você é adulto, é uma coisa, você fazer um EAD, né, um ensino superior à distância, é outro 500. Agora, quando você está na fase ali de criança, adolescência, é difícil, principalmente quando a gente fala do ensino público, porque as escolas particulares, graças a Deus, elas se adaptaram até bem nessa nova realidade, né? Porque os pais têm mais condições, têm condição de contratar um professor particular para ir em casa, tem condição de colocar uma babá para ficar ali na cola do menino para ver se você está estudando. Agora, e aquela pessoa que estuda, que trabalha, às vezes tem 2 empregos, aquela dona de casa que tem 2 empregos, às vezes ela tem um celular daquele mais baratinho, que mal conecta um WhatsApp, entendeu? E ela só tem 4ª série. Então ela pega o PET impresso e vai olhar aquilo e fala assim, mas eu não entendo nada, como é que eu vou repassar para o meu filho, né? Às vezes o filho não compreende o vídeo que o professor passou. Então são vários desafios que teve o ensino online, tanto da questão da parte dos alunos, das famílias e do professor, porque a gente teve casos de professores, por exemplo, que tadinho, dá até dó, às vezes aquele professor mais velho, né, que não tinha tanto contato com a tecnologia, ele teve que se reinventar ali, se adaptar àquela nova tecnologia, principalmente que estava utilizando o Zoom, né? O Zoom é o mesmo, esses dias que eu aprendi a mexer no Zoom. Então agora você imagina um professor que tem aí, que mal mexe no WhatsApp, mexendo no Zoom, ou ter que mandar vários preencher planilhas, passar atividade online para os seus alunos. Então, assim, foi um momento de desafio, mas eu volto a dizer, a gente tem que colher frutos positivos. Então, se houve esses desafios, que tal a educação se reinventar? Que tal as famílias se reinventarem a essa nova realidade nossa? Porque ela veio, é uma realidade que veio para ficar.
que veio assim, a gente pode voltar com o ensino presencial, mas a tecnologia ela veio para ficar, e cabe também um poder público, né, de fazer, né, essa questão da diferença, né, por exemplo, o aluno pobre, que ferramentas que o governo vai investir para aquele aluno ficar com menos diferença daquele aluno que tem um patamar financeiro mais elevado. Então, cabe aí as ferramentas públicas, né, o poder público traçar metas, né, assim como, por exemplo, o ProUni, naquela época que a gente teve, que muita gente, eu, por exemplo, eu não tinha condição de ter um ensino superior pagar, foi graças ao ProUni, porque naquela época surgiu essa demanda, olha, peraí, os nossos jovens estão fora do ensino superior, o que a gente vai fazer para colocar essa galera que não tem condição de pagar no ensino superior? Vamos criar o ProUni. Então, tá aí agora do governo, tanto da esfera federal, municipal e estadual, trabalharem, seja em conjunto, individualmente, para ver quais as ferramentas possíveis para reinventar a educação, né? Ok, Elisa, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai saber aí qual a percepção dos professores com relação à evasão escolar. Fique por aí, Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. Aproveite seu 13º e fique no azul com a Águas de Pará de Minas. No mês de dezembro, garanta descontos imperdíveis e encerre o ano com a tranquilidade de estar em dia com a sua conta de água. Não perca esta oportunidade. Para mais informações, acesse nosso site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra porque somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando
Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os altos índices da evasão escolar no Brasil e também aqui em Pará de Minas. Mas antes de voltar aqui com o nosso bate-papo com a Elis Tavares, nós vamos agora assistir um VT que gravamos aí com o representante do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas, o Rondinelli Alves. Ele vai contar pra gente qual que foi a percepção aí dos professores quanto à evasão escolar dos alunos. Vamos ver. A questão da evasão escolar são questões, são problemas de anteriores, né, à própria pandemia, né. Quando a gente fala de recursos tecnológicos para alunos, internet, né, enfim, caderno, lápis, borracha, são problemas antigos do Estado, né, que o Estado não consegue fornecer à comunidade escolar, né, enfim, aos alunos. Então, esses alunos, como eles não têm esses recursos, principalmente agora, esses recursos tecnológicos, para fazer os estudos, né, presenciais em casa, nem conhecimento também, né, desses recursos tecnológicos e educacionais, numa situação pandêmica, a lógica é que eles saiam da escola, né? Nós tivemos vários casos, né, nas nossas escolas aqui na nossa região, por problemas que são questões antigas, são reivindicações antigas, né, da categoria com relação às novas tecnologias, né? Foi criado um plano de ação, né, para fazer com que esses jovens eles permanecessem nas escolas, né? Não foi criado um plano de ação nem para as escolas e nem para os alunos, nem para a comunidade escolar. Então, a gente já sabia, né? A gente já sabia que esse projeto, né, de trabalho remoto não iria dar certo, como não deu, porque a gente já sabia dessa dificuldade desses alunos, né, desses professores, desses alunos, né, até acessos a essas ferramentas tecnológicas. Então o Estado, por incrível que pareça, nesse final de ano agora, né, nesse último mês, ele resolveu comprar celular para os alunos da rede pública do Estado de Minas Gerais. Coisa que ele deveria ter feito, né, há 2 anos atrás. Então, assim, esse governo ele teve um plano, né, um plano de ação para fazer com que esses jovens, né, esses alunos pudessem permanecer nas escolas, né. Então, assim, nem para os professores, nem para os alunos, então ele não teve um plano de ação, né. Assim como alguns municípios, alguns estados tiveram, o governo do Estado de Minas Gerais, infelizmente, ele não criou esse plano de ação e essa é a realidade, né? Evasão escolar, né? Desistência. Nós tivemos o menor número de matrículas, né? Eu acho que o nosso maior desafio, né, este ano é fazer com que se mantenha uma educação pública, né, de qualidade, né? Então, fazer com que os projetos que a gente tanto reivindica, né, eles sejam implementados. Plano de carreira, estruturação das escolas, né, melhoria, construção de escolas, reformas de escolas, enfim, projetos pedagógicos inovadores, a gente, né, manter esse projeto que seja um projeto democrático, né, seja um projeto público e não um projeto privado, assim como o Zema quer, né, implementar no Estado de Minas Gerais. O nosso maior desafio é isso, para que outras questões que vierem, né, futuramente, a gente possa conseguir resolvê-las, né? Assim como foi uma pandemia, né? A gente não, como eu disse, né? A gente não teve um plano de ação, então a gente já tinha problemas antigos com relação às tecnologias, né? As relações de trabalho, enfim, para que esses problemas eles não aconteçam, né? Em questões futuras. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje no Estado de Minas Gerais é fazer com que a educação seja pública, que a gestão seja democrática, né? Então, o Estado de Minas Gerais, ele tem a pretensão, né,
de privatizar as gestões das escolas, né? Ele tem a pretensão de privatizar, né, o ensino público do estado de Minas Gerais. Então, acho que esse é o nosso maior desafio pós-pandemia, né? Pós uma situação de calamidade pública. Então, fazer com que esses alunos, né, possam recuperar, né, esse tempo fora da escola, né, longe dos professores, enfim, criar projetos públicos, né, democráticos, que realmente possa ajudar a comunidade escolar, né. Bom, Elisa, a gente viu ali que entre tantas informações e situações, o que ficou nítido ali foi que os professores tiveram que cortar um dobrado até mesmo para trazer de volta esses alunos que tiveram a evasão escolar, né? Exatamente, sabe, Henrique? Eu fico pé da vida quando alguém fala assim, principalmente nas redes sociais, professor não trabalhou na pandemia. Você também já ouviu muito isso, né? Gente, professor trabalhou demais. Eu falo porque eu tenho um professor dentro de casa e ele ficava assim, ele tá até com o cabelo grisalho de tanto trabalho. Então, assim, final de semana trabalhando, por quê? O ensino online, gente, não é simples. Não é simples você gravar vídeo, não é simples você fazer atividade, não é simples você fazer a busca ativa do aluno. Você é professor, você sabe que às vezes final de semana você passa preparando atividade para o aluno, corrigindo prova. Então, assim, são muitos desafios que os professores enfrentaram. Então, assim, o professor não estava dentro de casa à toa, não. Sabe? Pelo menos o que eu tenho lá em casa, a minha cunhada que é professora, as minhas tias que são professoras não ficaram à toa, não. Pelo contrário. O meu noivo, pra você ter ideia, estava rezando para a volta do ensino presencial. Porque o ensino presencial, ele tem um contato cara a cara com o aluno, fica mais fácil de explicar uma matéria do que o ensino online. Porque são crianças, são adolescentes, então ali está naquela fase de desenvolvimento ainda, então é difícil a explicação quando você está longe. Então, querendo ou não, quando está no ambiente escolar presencial, é outra coisa, é outro nível, né? Então, assim, os desafios dos professores são guerreiros, assim, é uma classe que eu respeito do fundo do coração, porque essa pandemia mostrou a importância que os professores têm para um país. Ok, Elisa, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, a gente volta já já. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. Pará de Minas está mais bonita e iluminada. A Câmara inaugurou o presépio e as luzes natalinas no dia 2 de dezembro. A cerimônia contou com a participação do padre Edvan Lucas da paróquia São Francisco de Assis e o pastor Dr. Roberto Kennedy da Igreja Batista da Lagoinha. Para completar a noite, o coral Dó Maior da Escola de Música Geraldo Martins fez uma belíssima apresentação. A Câmara também tá on. Com o início das transmissões, os cidadãos paraminenses poderão acompanhar todas as reuniões da Casa do Legislativo ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Novembro também foi muito produtivo para os nossos vereadores. Só neste mês foram aprovados 20 projetos, 115 requerimentos e 2 moções de aplausos. Os vereadores entraram em recesso parlamentar após a última reunião do dia 6 de dezembro e retornam às reuniões ordinárias no dia 24 de janeiro. Mas fique tranquilo, o funcionamento e o atendimento do Legislativo continuam. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. A Câmara deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Câmara Municipal de Pará de Minas.
Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra porque somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. De volta com observações agora para o último bloco do nosso programa. Bom, Elis, depois de falar tanto sobre evasão escolar e diversos outros assuntos aqui que envolvem esse tema principal que a gente está tratando aqui, vamos falar então de futuro. 2022 está chegando, daqui a umas 2 ou 3 semanas está chegando aí 2022. Como que fica então essa questão do ano escolar para os alunos? Os alunos que porventura não tiraram uma nota muito boa, ou que não fizeram esses PETs esse ano, como que o Conselho tem acompanhado aí essa situação para ano que vem? Porque quem, por exemplo, assim, fiquei devendo muita matéria, então não vou nem continuar os estudos para ano que vem. Como que vocês reparam isso? Então, ano novo, gente, vida nova. É hora dos pais incentivarem, né, os seus filhos a voltarem para o ambiente escolar, porque a aula presencial já voltou. Então não tem muita desculpa aí de falar por que o menino está fora do ambiente escolar, né? Aquele aluno que realmente... Porque a gente sabe que nessa pandemia, infelizmente, né, por causa de todas as adversidades que a gente já falou aqui, foi meio que impossível de dar um ensino totalmente de qualidade para os alunos, né? Principalmente da área pública, né? Da esfera pública. Então, aquele aluno que ficou prejudicado com o ensino, que os pais estão sentindo que às vezes não aprendeu a ler, às vezes está bem defasado, é a hora de aproveitar o momento, né, de 2022, voltar para um ambiente escolar, né? Eu creio que os nossos professores agora voltaram com gás total, né? Pelo menos o meu lá de casa, lá, o Alex, ele voltou com gás total para aula presencial. Por quê? Porque ficou quase 2 anos no ensino remoto. Então, ele já veio com as energias renovadas aí para o ambiente escolar, né? Totalmente, se Deus quiser, diferenciado com uma energia nova. Então, cabe aos pais incentivar os seus filhos, porque o conselho tutelar vai estar de olho? Vai estar de olho mesmo, porque ano que vem não é desculpa não, de falar assim, porque meu celular não está conectado à internet. Não, pode sim mandar o filho para a escola. Eu falo da realidade de Pará de Minas, tá, Henrique? Que é diferente da realidade, por exemplo, do Nordeste. Aqui em Pará de Minas, graças a Deus, a gente tem uma população, tem gente pobre, realmente, tem gente pobre, mas não na questão da miserabilidade social, daquele igual no Nordeste, se você for no interior do Nordeste lá, que você acha pessoas que só tem feijão para comer e olha lá. Então aqui, querendo ou não, a gente tem uma assistência social que dá um reforço aí para as famílias. Então, se está passando alguma dificuldade com a alimentação, pode buscar o CRAS mais próximo, entendeu? Porque a questão a gente está numa realidade que é diferente do Nordeste, que é diferente lá da Bahia. Então, não pode ter desculpa mais para não voltar para o ambiente escolar, tá? É questão do pai e da mãe sentar com seus filhos e falar a importância de se estudar. Chegou um caso lá uma vez que a mãe virou e falou assim, eu não vou mandar meu filho na escola, não, eu não estudei. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora é o que hoje? Aí eu não trabalho não, eu sou só dona de casa. Então, tipo assim, nada contra as donas de casa, gente, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. É questão, se você quer dar uma profissão para o seu filho, quer dar um futuro para ele ganhar um salário melhor, para ele ter uma profissão, incentive seu filho a estudar, incentive seu filho a ler, sabe? Monitore o tempo que ele está passando no celular, jogando Free Fire ou outro jogo, ou até acessando site pornô, porque tem adolescente que faz muito isso, entendeu? Dá ele um livro de presente, ensina ele a ler lá, acompanha ele, fala, olha filho, vamos ler esse livro
livro aqui, eu vou ler junto com você. Na hora de jantar, senta do lado dele. E aí, filho, como é que foi seu dia? Falta diálogo nas famílias, sabe, Henrique? A gente nota muito isso. Falta muito diálogo. Às vezes o filho, ele tá tão rebelde, mas é falta de diálogo do pai chegar e perguntar para ele: o que tá acontecendo na sua vida, filho? Às vezes o pai não tem essa paciência de chegar para ele: olha, o que tá acontecendo? Como é que foi seu dia hoje? Né? O que você fez? Com quem que você viu? Ah, vão convidar seus amigos para comer uma pizza aqui em casa? Por que não? Por que não convidar os amigos do filho para comer uma pizza no sábado à noite? Né? Então o pai e a mãe têm que participar mais da vida dos filhos. Infelizmente aqui em Pará de Minas, o que a gente nota, a nossa realidade do Conselho Tutelar, é que as famílias são muitas vezes desorganizadas. O que é a família desorganizada? O pai está para um lado, a mãe está para o outro e ambos não querem nem saber da educação dos filhos. Né? Que como se diz, né? Então, assim, o que falta é isso, é esse diálogo, é ter mais empatia para com o filho, né? E não ser permissivo. É sentar e conversar: filho, não pode por isso, por aquilo. Olha, você tem que reduzir o uso do celular por causa disso, daquilo. Agora, hoje em dia, a gente vê lá no conselho, às vezes, pai e mãe dando celular para filhos de 3 anos de idade, Henrique. Uma criança de 3 anos de idade, ela não tem nem estrutura cerebral para utilizar um celular, sabe? Porque o pai acha bonitinho o filho usar o celular. Então, assim, olha para você ver, o menino com 3 anos já tem um celular. E quando ele tiver 18, se o pai não der um carro, o menino explode a casa, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber a hora de falar não, é não, a hora de ser sim, é sim. Ah, por que é não? Vou te explicar, por causa disso. Então, o que está faltando nas famílias é mais diálogo. Bom, Elise, a gente sabe também, né, que tem aqueles pais, a gente está falando aí agora de 2022, tem aqueles pais que falam assim: não vou mandar meu filho para a escola por conta da pandemia. No dia 16 de dezembro, recente, aí a Anvisa liberou então vacinação de 5 a 11 anos de idade e tem muita gente cabeça dura aqui em Pará de Minas que não vai se vacinar. E o adulto que não se vacina não leva a criança para se vacinar. Ou seja, se não vai se vacinar, não entra dentro da escola. Então é necessário também ter esse olhar atento quanto à questão da pandemia para ano que vem, porque já não é uma desculpa mais válida, né? Com certeza, Henrique. O que acontece, né? Por isso que eu falei aquela hora que não tem mais desculpa para não mandar o filho para a escola, não. A não ser que ele tenha uma doença que realmente, né? Não, ele por exemplo, ele tem uma doença que não permite ele estar ainda em aglomeração. As famosas comorbidades, né? Exatamente. Aí é outro caso. Agora, ele não tem isso, não há desculpa. A vacinação tá aí, né? Tá à disposição de todo mundo. E outra coisa, sabe, Henrique? Eu acho engraçado. Não são todos, não, gente, pelo amor de Deus. Mas tem muito pai que fala assim: eu não vou mandar meu filho pra escola, não. Mas tá lá aglomerando no barzinho da esquina com o filho, e leva o filho a tiracola e bebe a cervejinha também do lado do filho, tá? Então tá na festinha, entendeu? Então, assim, peraí, na festinha pode aglomerar e na escola não pode mandar o menino pra escola, onde que o menino vai ficar com a máscara ali, vai ter todo o distanciamento social, entendeu? Por que não? Entendeu? Igual eu falo, a realidade de Pará de Minas, graças a Deus, é uma realidade muito boa, sabe? A gente ainda, graças a Deus, está bem controlado nessa questão de pandemia, né? Tanto é que os barzinhos estão todos abertos, né? Então, assim, por que não mandar o filho para a escola? Agora, a gente também tem que destacar aqui que aquela pessoa que tem uma comorbidade, ela tem que mandar um ofício para a escola, né? Exatamente, ela tem que comprovar, não basta, já chegou gente lá no conselho: eu não vou vacinar meu filho, eu não vou mandar ele na escola, não. Por quê? Porque ele tem asma. Cadê o laudo médico? Não tem laudo médico, não. Então como é que você sabe que seu filho tem asma? Não. Então leve ele no médico, então. Então, assim, a pessoa não chega nem com laudo médico falando, às vezes até inventa da cabeça dela que o menino tem asma, entendeu? Peraí, tem que ter o laudo, sim, para comprovar que aquele menino, ele não pode no ambiente escolar aglomerar por causa da condição da comorbidade dele. Então tem que apresentar, sim, tá? Bom, Elise, e hoje o Conselho atua, você já disse aí, nas áreas. Como que hoje a população pode acessar o Conselho? Onde que ele está localizado? A gente sabe, né, que é aqui na área central, mas muita gente às vezes não sabe onde que é. Então comenta pra gente como que pode ser esse acesso, horário de atendimento, se tem que marcar horário, comenta pra gente. Então,
Então, o horário a gente atende de segunda a sexta-feira, no horário de 8 horas até 5 horas da tarde, né? O famoso horário comercial, vamos dizer assim, né? É na Rua Acre, número 84. Só que a entrada do conselho é ali na Rua São Paulo, tá? Fica na Secretaria de Assistência Social. É um casarão que fica ali na esquina. Então, a gente tá lá, né? Recebe todo tipo de denúncia. E você também pode denunciar anonimamente, né? Se você quiser ligar pra gente, o telefone é o 3233-5900. 3233-5900. Então, você não precisa se identificar para fazer a denúncia, né? Que a gente apura, a gente tem todo o sistema de distribuição que nas gestões anteriores, né? Eu falo gestão dos conselhos, né? Não tinham, que é o quê? Um sistema de distribuição de demandas, de denúncias. Então, assim, a gente recebeu a denúncia, a gente anota essa denúncia e coloca no sistema de distribuição entre os conselheiros, tá? E a gente atua também na questão de plantão aos finais de semana, inclusive eu tô de plantão, que aí a gente é acionado somente ou pela Polícia Militar ou pela UPA, tá? Então é um telefone que a gente não pode, infelizmente, a gente não pode passar pro público, né? Mas se você tem aí alguma demanda envolvendo o menor que está acontecendo, você pode ligar pro 190, né? Que eles repassam pra gente, tá bom? Ok, Elis, nosso tempo acabou. Quais são suas considerações finais? Nossa, Henrique, eu vou agradecer muito essa participação, que muitas vezes as pessoas não compreendem, né, o trabalho dos conselhos, principalmente do conselho tutelar, principalmente junto à escola, né? Às vezes pais ficam chateados porque a gente chama lá, né? Mas é uma coisa, gente, necessária, né? Então a gente igual eu falei no início, cada caso é um caso. Então o conselho tá aí, a gente não tá para punir, a gente tá para auxiliar a sociedade, as famílias, né? Então a gente está super aberto, essa gestão nova, né, dos conselheiros agora, a gente está muito aberto à sociedade, vem projeto bom por aí. Então, assim, a gente não é só a questão de punição, não, a gente está lá para poder dar um conselho, para auxiliar toda a sociedade. Então estamos disponíveis, pode contar com a gente. Aí mandou recado, obrigado, Elis. Muito obrigada, eu que agradeço, Henrique, foi um prazer participar. Volte sempre aqui no Observações e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo não. Para 2022 tem várias situações aí que podem ser benéficas para sua empresa. Então entre em contato com a gente. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele e fique por dentro de todas as novidades que surgirem por lá. Antes de terminar o nosso programa, não posso deixar de desejar a você que está nos assistindo um Feliz Natal repleto aí de felicidades, em reunião aí com a família, união principalmente e diálogo, né? Então a gente volta então semana que vem com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!